Olá, boa tarde, amada e amado do Senhor. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida. Amém? Capítulo 22 do livro de Lucas, né? Vamos ler hoje, capítulo 22 do livro de Lucas. Amém? Tem como título aqui, né, o complô, e depois vai falar da última ceia, né, de Cristo com eles. E vamos então orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Aleluia. Estava, pois, perto da festa dos pães asmos, chamada Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o mataria, porque temiam o povo, né? Então aqui aqueles sacerdotes, eles queriam, né, matar Jesus, mas eles tinham medo do povo, né? Temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número 12 dos discípulos. E foi por seu próprio caminho, né? Ele não deu ouvido ao Senhor, ele deixou as coisas do Senhor. E falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Então aqui ele deixou os caminhos do Senhor e resolveu entregar a Jesus, os quais se alegraram e conviram lhe dar o dinheiro, né? Então eles deram ali 30 moedas de prata por Jesus, que era o preço de um escravo. Então, Iscariotes, então, ele resolveu ali vender Jesus, né? Por preço de um escravo. E ele concordou e buscava oportunidade para entregar sem alvoroço. Então ali Judas andava com Jesus, mas ele foi usado por Satanás para se cumprisse tudo, né, que Deus já tinha ordenado. Chegou, porém, o dia dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e João, dizendo: Ide preparai a Páscoa para que comamos. E eles perguntaram: Onde queres que preparamos? E ele disse: Eis que quando entrar na cidade encontrareis um homem que leva um cântaro de água. Segue-o à casa em que ele entrar. Então, aqui, quando Jesus deu essa ordem para eles verem, né, ali um homem, né, que quando eles entrassem na cidade iam encontrar um homem com um cântaro de água. Era uma coisa na época que não era comum, porque quem carregava água, quem fazia esse papel de buscar água nos poços, eram as mulheres, não eram homens. Então o Senhor estava dando uma instrução ali que seria fácil de encontrar aquele homem. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. A gente pode perceber aqui que Jesus, ele não pediu, por favor, né? Ele deu uma ordem, disse assim: o mestre diz, né? Porque ali os reis na época eles chegavam dando ordem. E assim foi Jesus, né? Para impor ali a deidade dele, a autoridade dele espiritual. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. E aí fazei o preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. O jantar do Senhor. É chegada a hora. Pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Né? Aqui era um novo pacto, uma nova aliança, antes do Senhor passar pela cruz, tudo que ele ia passar pela cruz. Então ele desejava esse momento a sós com seus discípulos. Porque eu vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra ao reino de Deus. Então essa Páscoa, né, seria a última Páscoa, porque Jesus, ele foi o requisito, né, definitivo, que toda expiação pelos pecados era feito na cruz. E a Páscoa era ali, né, para comemorar. Quando eles ofereciam um sacrifício ali, era o sacrifício pelos seus pecados, para que Deus perdoasse. Mas Jesus foi o Cordeiro vivo, então ele foi suficiente para cobrir o pecado de toda a humanidade. Todos aqueles que aceitam Jesus está aceitando esse sacrifício que ele fez na cruz. Então Jesus estava dizendo que isso não iria acontecer até que se cumpra no reino de Deus. Quando Jesus, né, vai voltar
né? Isso tudo foi, o nosso pecado já foi pago lá no Calvário, mas ainda vai vir, né? Nós aceitamos Jesus, já fomos adotados como herdeiro em Cristo, mas nós não estamos vivendo tudo ainda, né? Nós vamos viver tudo o que a palavra diz, tudo o que Jesus fez, nós vamos aceitar isso, vai ser concluído isso na nossa vida quando nós então estivermos na ressurreição, na segunda vinda, quando Jesus voltar, aí vai ser concluído definitivo tudo o que o Senhor fez por nós lá na cruz, já foi feito. Mas ainda não temos posse de tudo ainda, né? Porque é necessário salvar a muitos. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai e repartir entre vós, né? Então aqui, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Seria o que ia acontecer, né? Jesus veio como um sacrifício perfeito e agradável. E ele, né, que por vós é dado. Ele foi o sacrifício que foi dado por nós lá na cruz. Então, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que nós ceamos, né, quando nós tomamos a ceia do Senhor uma vez por mês, que o evangélico faz, nós estamos lembrando o sacrifício de Jesus lá na cruz, né? Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o novo testamento no meu sangue. Quer dizer, era uma nova aliança, um novo convênio que Jesus estava fazendo com o povo, né? Então, aqui, que é derramado por vós, né? Então, era um novo testamento no sangue de Jesus que foi derramado por nós, por todo pecador, todo aquele que aceita Jesus. Esse sacrifício de Jesus na cruz foi por nós. Aleluia. A traição predita: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Então isso tudo seria um propósito de Deus, que Satanás ia usar alguém ali no meio deles para entregar Jesus. Mas era propósito de Deus. Mas ai daquele, né, que iria, por quem iria vir a traição. E houve entre eles uma contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre eles. Então Jesus está dizendo aqui, olha, o caminho do mundo é o desamor, né? É a disputa, mas, né, que não seja assim entre vocês. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, né? Expressa aqui que ali no mundo um quer ser maior que o outro, um quer mostrar que sabe fazer mais que o outro, mas Jesus não se agradava disso. Mas não sereis vós assim, quer dizer, não era para eles terem um espírito prepotente, né? Não era para eles andar igual o caminho do mundo, discutindo quem seria o maior. Antes, o maior entre vós seja o menor, e quem governa como quem serve. Todo crente, todo aquele que crê que Jesus é o Salvador, ele tem que viver como um servo, para servir. Pois quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Jesus estava lá na mesa, sentado, mas ele estava dizendo que ele não se colocava maior do que aquele que servia. E é assim entre nós, que nós possamos ser todos iguais, independente de se a pessoa é mais usada no mundo espiritual ou não. Ela tem que ser tratada e considerada igual a qualquer outro. Nós somos iguais, porque tudo aquilo que é espiritualmente, né, através de nós, é de Deus, não é nosso. Nós não temos poder nenhum, nós somos apenas vaso nas mãos do Senhor, nós somos servos para ser usado, amém? E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, né? Jesus passou ali por muito sofrimento, tentações, provas, aflições, ele foi, né, em tudo afligido ali, sofrimento, né? E aqueles discípulos esteve com ele.
e eu vos destino ao reino. Mesmo Jesus sabendo que naquela grande hora, né, que do sofrimento dele, da entrega, da traição, aqueles discípulos iam abandoná-lo, porque eles eram humanos. Por isso que Deus mandou Jesus. Mas o Senhor amou ele a si mesmo, porque ele diz, ó, como meu pai me destinou. Quer dizer, ele ia dar o reino, ó, eu vos destino o reino. Mesmo sabendo que eles seriam falhos, o Senhor estava destinando o reino a eles, porque assim o Pai o destinou, né? Então, quer dizer, eles iam receber e ser herdeiro de Deus através de Jesus na cruz, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Olha, nós temos uma promessa de comer na mesa do rei lá no céu, lá na eternidade, né? Então, e vós assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. É um privilégio que ia ser dado ali para esses discípulos, né? Aleluia! Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos cirindar como trigo. Então aqui, né, Satanás fez como fez com Jó, que pediu para tentar ali Pedro, né? E o Senhor estava falando ali para Pedro, olha, Satanás pediu para te cirandar, né? Ficar ali te tentando. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então aqui o Senhor estava vendo que o ataque de Satanás, né, estava contra a fé de Pedro, estava ali tentando fazer Pedro desanimar. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teu irmão, né? Na verdade, aqui, assim, faltava algo ainda em Pedro, né? Não que ele não acreditava em Jesus, mas faltava ainda uma entrega total, uma confiança total, uma dependência total de Pedro no Senhor, né? E quando ele chegar nessa confiança total, era para ele dar testemunho aos irmãos, para ele confirmar aos irmãos, né? E ele, Pedro, né, disse-lhe: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte, né? Muitos sentimos assim como Pedro, né? Mas a confiança de Pedro estava nele mesmo, né? Mas era uma tarefa tão árdua que assim ele não ia conseguir fazer. A confiança de Pedro era: eu estou contigo, Senhor. Mas o Senhor, nosso Deus, mandou Jesus porque ele sabia que uma pessoa humana não suportaria tudo aquilo, né? Por mais que Pedro, na humanidade dele ali, ele dizia que ele ia conseguir, Deus sabia que ele não ia conseguir. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje antes que 3 vezes negue-me conhecer. Quer dizer, o Senhor estava dizendo: olha, você vai me negar, quando começarem a me perseguir para me matar, Pedro, você vai me negar, né? Eu digo porque eu conheço a tua fraqueza humana, né? O Senhor estava ali alertando Pedro, porque na verdade Jesus veio porque nós não suportaríamos o que ele passou. No primeiro pisão ali no nosso pé, a gente já ia revidar com ódio. E Jesus foi o cordeiro manso que foi para a cruz. Aleluia! Então, quando ele diz aqui, né? Mas ele disse: digo-te, Pedro. Jesus está dirigindo a palavra para Pedro para dizer: olha, de maneira alguma, né? Eu vou ficar com raiva porque você vai me negar, mas eu sei que a tua natureza humana não vai suportar, vai ter medo, vai temer. E que não cantará o galo hoje antes que 3 vezes negues que me conheces. Então o Senhor estava ali, né, dando uma precisão de tudo que ia acontecer. E disse-lhe: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Então Jesus, quando deu uma ordem para eles irem pregar, né, sem alforje, sem alparcas, né, você está dizendo: faltou-lhe alguma coisa? Porque Deus é a nossa providência. E quantas das vezes nós achamos que não vamos dar conta de um compromisso, das contas do mês, né, que a gente não vai conseguir exercer aquilo que o Senhor tem. Mas o Senhor está dizendo: quando a gente coloca nas mãos dele,
Ele é o provedor, é Ele que faz, é Ele que cuida, é Ele que zela, né? Todo cristão nós podemos ver o testemunho de vida. É Deus quem nos sustenta, é Jesus quem nos sustenta. Eu vivo um milagre de Deus todos os meses na minha vida. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, né? Se você ainda tem essa dúvida, tem esse medo, entregue a tua vida ao Senhor e você vai ver que o Senhor é Deus de provisão. Então aqui, né, Jesus estava mostrando a necessidade de Pedro e de todos os outros ali de confiarem no Senhor, porque eles iam ver a necessidade humana deles sendo suprida abundantemente, porque Deus é um Deus que nos surpreende. Aleluia. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a como também o alforje. Né? Aqui, na verdade, essa bolsa é com que levar as coisas sobre o ombro, né? Ou ao redor da cintura. Que está dizendo a necessidade, né? Serão supridas. Então, e depois fala aqui, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porque ia vir a perseguição. Então Jesus estava alertando que ia vir um tempo que eles iam ter que ter uma provisão, os pés ao chão. E o que não tem espada, venda a sua capa para comprar, né? E compre-a. E a nossa espada, a referência da nossa espada é o quê? É a palavra de Deus, né? Aceitarmos a palavra de Deus. Ela é a nossa espada. Porquanto vos digo que importa que se cumpra em mim aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito em mim terá cumprimento. Quer dizer, Deus ainda contava com aqueles malfeitores ali para fazer, né? Para cumprir aquilo que o Senhor tinha para fazer, que Jesus tinha que passar pela cruz. Então, não que Deus se compactua com o mal, mas o Senhor sabia que o mal não ia aguentar ver a luz, ia denunciar ali Jesus. Porque o que está escrito em mim terá cumprimento. Então Jesus ia passar pela cruz, era necessário. E ainda quando o mal estava achando que fazia um mal para Jesus, eles estavam ajudando, né? Estava sendo instrumento ali de Deus para o cumprimento de tudo aquilo que Jesus ia fazer na cruz. Mal sabia Satanás que quando eles levassem Jesus para ser crucificado, eles estavam libertando muitos cativos da mão do mal, né? Da própria mão deles. Aleluia. E eles lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Então aqui, né, estavam declarando que eles entenderam. Eles referiam-se a respeito de espadas mesmo, né? Literalmente, enquanto Jesus estava falando, eles estavam ali mostrando que eles tinham entendido. E ele lhes disse, basta, né? Demonstra que não que eles não poderiam se defender humanamente, mas que Deus ia cuidar deles, né? Que como Deus cuidou todas as vezes que o Senhor pedia para eles fazer algo, o Senhor cuidou. Eles, na verdade, ali, Jesus não corrigiu eles, mas eles estavam errados, porque eles levaram para um lado ali. Nós temos 2 espadas aqui, né? Mas Jesus estava dizendo a espada da fé, da oração, né? Da busca. Jesus no Getsêmani. E saindo foi como estava acostumado, para o Monte da Oliveira. E também os seus discípulos o seguiram. Então, os discípulos ali sabiam que Jesus se retirava sempre para orar, né? E o seguiram. E quando chegou àquele lugar, ele disse-lhe: orai para que não entreis em tentação, né? Para que não saíssem da vontade de Deus. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Pondo-se de joelhos, orava. Para a gente ver a humanidade de Jesus e o exemplo que ele nos deixou, que no momento que ele sabia que estava chegando a hora dele de passar pela cruz, ele foi orar, foi se fortalecer, né? Então ele demonstrou ali que ele, sendo Deus, ele precisava de fortalecer a carne dele aqui nessa terra. E ele dobrou o joelho, orou e orou, né? Dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, né? Todavia
não se faça a minha vontade, que o Senhor está dizendo, olha, se for possível, Senhor, meu Pai, não me permita passar pela cruz, mas se for assim a tua vontade, né, seja feita a tua vontade. Ele pedia, mas ele sabia que era um preço que ele ia ter que pagar, né, para a remissão dos pecados de um povo. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Olha para você ver, quando nós oramos, assim como Jesus estava orando, apareceu um anjo do céu para fortalecer Jesus. Muitas das vezes o cristão, ele dobra o joelho para orar e ele acha que Jesus não está ouvindo, que Deus não está ouvindo. Mas pode ter certeza que os anjos do Senhor estão ali para te ouvir. É Ele que entende o seu sentimento, é Ele que sabe aonde dói, é Ele que sabe aonde que você se sente rejeitado. Então, o Senhor, Ele está atento a tudo. Então, Deus, sabendo ali da humanidade de Jesus, Ele mandou os anjos do céu para confortar, para fortalecer o nosso Jesus. E posto em agonia, orava mais intensamente, né? Ele ficou agoniado porque ele sabia tudo que ele teria que passar. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aqui, né, a gente pode ver, né, a, a expressão aqui, quando diz gotas de sangue que corriam até o chão. Bem provável aqui que chegou a dilatar as veias do corpo de Jesus com tanto estresse, tanta a dor que ele já sentia, né? Que ele ia ter que passar pela cruz, e acho que aquele nervoso tanto que as veias do corpo dele, que se a gente for pesquisar, isso pode sim acontecer, de até assim as veinhas do corpo começar a dilatar e estourar. E diz ali que fluía como suor, o suor de Jesus era gotas de sangue, por causa do tamanho era a opressão ali, né? A tristeza que ele sentia no coração. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos. Eu creio que e achou-os dormindo em tristeza. Aqui, né? Jesus se levantou depois que ele orou, ele ganha força, mas ele viu ali, quando ele se levantou e foi até os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. Quer dizer, a agonia sobre ele também afetou até os seus discípulos, né? Que os discípulos achou-se dormindo de tristeza. Acho que foi uma opressão tão grande, né? Porque todo o mal ia sobre Jesus lá naquela cruz. Então, vem o cansaço. E eu creio que você que serve ao Senhor, quando entra numa guerra espiritual, numa luta, numa batalha, a gente sente no corpo, né? A gente sente o corpo se abater, ficar triste, às vezes a gente se sente mais enfraquecido. É normal, porque é uma opressão. Mas nós nunca devemos parar. Quando a gente estiver orando e essa opressão vier, nós mudamos a estratégia. A gente para de orar e começa a louvar. Aleluia! A gente para de orar por um tempo e começa a adorar, a agradecer, a louvar, a bendizer o nome do Senhor. Não deixe, né, de orar. Nunca deixe de orar. Mas quando vier a opressão, você dá uma pausa e louva. E logo em seguida você volta à batalha espiritual. Porque o louvor é orar 2 vezes. Você, para entrar numa batalha espiritual, ore, jejue, mas não esqueça de louvar ao Senhor. Detenção. A detenção. E quando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dele e chegou-se a Jesus para o beijar. Então Jesus lhe disse: Judas, com um beijo trai o filho do homem. Quer dizer, aquele beijo que Judas deu em Jesus foi um sinal que ele era o Deus, era o sinal que ele combinou com os fariseus para pegar Jesus, né? Para entregar Jesus aos soldados ali. E vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. Então aqui, né, eles queriam, né, revidar com forças carnal. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, né? Simão Pedro foi lá e ele feriu a espada um dos servos do sumo sacerdote e cortou a orelha direita.
Na verdade, ali eles achavam que ia ter que lutar braçalmente, né? E respondendo, Jesus disse: Deixa-os, basta. E tocou-lhe a orelha e curou. Para você ver que ali naquela hora ainda Jesus restituiu, né? Eles vieram para fazer o mal para Jesus e um dos seus discípulos ali, Simão Pedro, feriu um dos servos lá do sumo sacerdote e Jesus teve ainda misericórdia e restituiu aquela orelha, né? E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e aos capitães do templo e aos anciões que tinham ido contra ele. Então, todo aquele povo ali que dizia que conhecia muito a palavra do Senhor, que se sentia o máximo, eles estavam ali para matar, para punir Jesus. Saíste como um salteador com espadas e varapaus, né? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste a mão contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Quer dizer, Jesus disse: eu estive com vocês ali no templo, evangelizando, fazendo bem, curando, fazendo milagres, e tinha acabado de fazer um milagre ali na orelha daquele soldado, e eles ainda não aceitaram Jesus, né? E eles não tinham ali motivo dentro do templo para pegar Jesus, mas eles tentaram ali, então chegou a hora deles serem usados pelo Satanás, pelo inimigo das nossas almas, né? E entregar Jesus. Era o momento das trevas deles. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados ao redor, assentou-se Pedro com eles. Então aqui quer dizer que Pedro se sentou no meio deles ali, mas ficou bem escondidinho ali, né? Tipo assim, estou aqui, mas não estava com Jesus. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas ele tentou ali ficar desapercebido, mas uma das criadas ali viu que ele era discípulo de Jesus. Né? Quer dizer que um servo do Senhor não adianta querer dar uma escapadinha no mundo, estar no meio das coisas impuras ou negar aquilo que ele já confessou um dia com a sua boca, porque ele vai ser visto, né? Ele destacava entre os outros ali. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Quer dizer, era a primeira negação. Ele disse que não ia negar Jesus, mas ali ele já negou pela primeira vez. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Segunda vez Pedro negou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Verdadeiramente, este também estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Então, como Jesus ele tinha falado, né, que antes do galo cantar 3 vezes, Pedro ia negar Jesus, e foi o que aconteceu. Exatamente conforme Jesus disse. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Né? Aqui era um sinal de arrependimento. Pedro negou Jesus e ele se arrependeu amargamente. Aleluia. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. Então aqui, né, eles estavam ferindo Jesus, tipo provocando: olha, usa aí seu poder, se livra agora, né? Você não pode se livrar? E vedando-lhe os olhos, feriram no rosto. E lhe perguntavam, dizendo: Profetiza quem é que te feriu. De todas as maneiras, eles tentavam fazer Jesus ali usar a força dele, estavam diminuindo, desprezando, judiando de Jesus. E outros, muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo foi dia. Ajuntaram seus anciãos do povo e os principais sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram:
és tu Cristo? Né? Então aqui eles estavam fazendo uma pergunta, porque eles queriam pegar Jesus de toda forma, dizendo que ele estava blasfemando, né? Nos diga. E ele replicou dizendo, se vou-lo disser, não o crereis. Jesus dizendo, se eu confirmar, vocês não vão crer mesmo, né? Vocês estão aqui me espancando, me maltratando. E também se vos perguntar, não me responderei, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Quer dizer, Jesus estava dizendo, olha, vai ser necessário eu passar por tudo isso, né? Não vai ter como, chegou a hora, Deus decretou, é esse o momento. Mas naquele grande dia, eu vou estar sentada à direita de meu Pai, e sou eu que vou julgá-los. Aleluia! E disseram todos, logo, és tu o Filho de Deus? Com sarcasmo eles estavam perguntando. E eles lhe disse, vós dizeis que eu sou, né? Então disseram, que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da tua boca. Eles queriam ali, né, acusar Jesus por blasfêmia, dizendo que ele se considerava o Deus, mas ele era o próprio Deus. E Jesus ali só estava querendo mostrar para aqueles homens o quão errôneo eles eram. Eles mataram Jesus para ali defender uma religião que não favorecia ninguém, não perdoava, maltratava. Eles estavam ali, como vamos dizer, torturando Jesus, uma tortura, né? E eles não tinham nenhum pingo de amor. Mesmo se Jesus tivesse, não fosse Deus, né? Fosse um outro qualquer ali, tudo que eles fizeram ali não corresponde ao amor de Deus, né? Jesus veio para mostrar que Jesus não pune, que Deus não vai punir dessa maneira. Mas como esses homens puniam, que a punição de Deus, né, Deus tem a ira, vai pôr a mão sobre aquele que é ímpio, sobre aquele que nega Jesus, sobre aquele que decide servir o mal. Mas eles ali dizendo que serviam a Deus, eles estavam simplesmente blasfemando contra Deus. E eles queriam mostrar ao contrário, que Jesus que blasfemava ser, né, contra Deus, que Jesus que estava blasfemando contra Deus, quando Jesus veio para apenas mostrar o amor que Deus tinha e tem pela humanidade. E ele era o Cordeiro, e ele suportou. Ele foi manso, foi humilde, ele foi cuspido, esbofeteado, eles zombaram dele, livra-se, né? Você não é profeta? Adivinha aqui, olha. Imagina Jesus com os olhos vendados e eles batendo, falando, adivinha quem está te batendo? Né? Imagina se fosse nós, se fôssemos nós ali, como aqueles discípulos. A gente fala, nossa, os discípulos abandonaram Jesus, fugiram, Pedro negou, mas imagina a gente na nossa humanidade, como que seria? Deus sabe que o ser humano não suporta, né, passar muitas aflições, por isso ele mandou Jesus, por isso ele mandou o nosso Salvador. Eu não sei o que você tem passado, né? Eu sei que dia 24 comemoramos o dia do nascimento de Jesus. Não é certa essa data, mas foi a data que o ser humano na face da terra concordou em comemorar. Mas nós temos que aprender qual é o sentido do nascimento de Jesus. Ele nasceu para passar por tudo isso, para um propósito. E qual é esse propósito? É salvar-nos, é salvar a humanidade, o ser humano, da garra do inferno. Todo tempo, né, na época de Noé, Deus fez uma promessa e pediu para Noé fazer ali aquela arca. E muitos zombavam. Hoje Jesus fala para nós alertarmos que ele está voltando. E o mundo está virado do avesso. Nós podemos ver que nós estamos igual ou pior que Sodoma e Gomorra, onde que a libertinagem, a droga, a prostituição, as coisas têm reinado. E o ser humano não está preocupado com a sua alma. O ser humano não está preocupado com o que tem pós-vida. Né? Nós temos visto grandes guerras, nós temos visto as pestes voltarem, pandemia, catástrofe, né, ambiental, e o ser humano não tem temido ao Senhor. O amor de muitos tem se esfriado. As pessoas têm perdido o amor da salvação em Cristo. Eu creio que o Senhor está dizendo, olha, filha amada e filho amado meu, não perca o amor na salvação. Foi por você que eu passei lá pela cruz. Esse sacrifício de Jesus na cruz
Foi por mim e por você. E não é conto da carrochinha, né? E muitos acham que a Bíblia ela não surte efeito mais, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ela se renova todos os dias. Se você tem dúvida, ore ao Senhor. Apresente ao Senhor todos os seus problemas. Peça a resposta para Jesus. E diante da palavra dele, clame a ele para ele te dar uma palavra. Abre a tua Bíblia e você vai ver como Jesus te responde. A palavra de Deus, a Bíblia, é a boca de Deus na terra. E ela é atual. Ela se atualiza para cada um todos os dias. Deus é a resposta para tudo. Você pode ver que às vezes a pessoa, aqueles coach que fala, né? Não sei se é assim que fala, mas que fala a respeito de prosperidade, isso, aquilo, eles tiram tudo da Bíblia. Porque a Bíblia é a sabedoria de todas as coisas. Se você seguir, a Bíblia é a instrução. O carro não tem uma instrução que vem um manual? A Bíblia é um manual de vida para todo ser humano. Todo aquele que seguir a palavra de Deus, ele vai ser próspero na vida. Todo aquele que serve a Deus, ele vai ter uma orientação. Aqui tem palavra de sabedoria para filho, para mãe, para avós. Aqui tem prosperidade, aqui tem a palavra da cura, da libertação. Então, não tem outro caminho. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Você vai comemorar o Natal, mas que você saiba o sentido do Natal. Não foi só um menininho que nasceu numa manjedoura, lindo e maravilhoso. Ele veio para cumprir um propósito. E ele cumpriu. E nós temos que valorizar o que ele fez na cruz. Você tem valorizado o que Jesus fez por você? Se não, se arrependa. Assim como Pedro saiu quando negou 3 vezes Jesus e se arrependeu e chorou. E aquele choro dele comoveu o coração do Senhor. Porque o Senhor aceitou o arrependimento de Pedro. E o Senhor é assim, ele está disposto a nos perdoar. Basta você clamar a ele, pedir perdão e começar a ouvir a voz dele. Você vai ser bem-sucedido na face da terra. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha, Senhor Jesus, todos os dias aplicar, Senhor, teu amor sobre a vida do teu povo. Venha, Senhor Jesus, transformar, Senhor, libertar, Senhor, repreender a fúria do inimigo. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, guia, Senhor, os passos dessa pessoa. Repreende a fúria do inimigo, Pai. Senhor Jesus, ajuda, Pai, assim como o Senhor pediu para, né, Deus, tem misericórdia de Pedro, para que Pedro não desfalecesse na fé, que essa pessoa não venha desfalecer, que ela não venha perder o amor na salvação. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, é o Senhor que criou o céu e a terra, o bem e o mal, a luz e o abismo, Senhor. O Senhor é um Deus poderoso e santo, que tudo pode e tudo vê. O Senhor é um Deus que sonda os corações. Pai, nos ensina a te buscar cada dia mais, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.